eu começo as minhas reflexões com uma confissão, que eu tomo como uma auto-identificação, ou talvez para alguns uma autocrítica. Particularmente eu me entendo como um calvinista kuyperiano, porque eu admiro e compartilho das ideias de Abraham Kuyper, de que o calvinismo é uma biocosmovisão, ou seja, um mundo verdadeiro e um sistema de vida. O que nós cremos tem a ver com o que o nosso coração abriga. As nossas crenças, elas são a expressão do que nós pensamos. No entanto, bem mais, o que nós cremos é a expressão do que nós amamos. Por isso, o que nós cremos acerca de Deus, conforme revelado na sua palavra, é o que deve fundamentar tudo o que pensamos, sentimos e agimos. É imprescindível que nós tenhamos uma fé pública, uma fé que não esteja restrita às quatro paredes dos nossos santuários, que esteja enclausurada nos nossos cultos dominicais, mas uma fé que seja tão abrangente quanto abrangente é a redenção em Cristo Jesus. Talvez uma das mais conhecidas e mais importantes frases de Abraham Kuyper seja que na extensão total da vida humana não há nenhum centímetro acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Na extensão total da vida humana não há nenhum centímetro acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Eu tenho essa frase como um ponto de partida. Jesus é o Rei, soberano sobre todas as coisas. Ele é o meu Senhor, pessoalmente falando, Senhor da minha casa, da minha família, Senhor sobre a instituição na qual Ele me colocou para servir aos meus irmãos, Senhor sobre tudo o que existe. E retomo o salmo com o qual começamos o nosso dia, com o qual abrimos nossa devocional. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu tenho para mim que alguns conceitos do calvinismo de tradição holandesa e os seus desdobramentos, eles não são apenas operacionais enquanto tipos ideais de construção referencial, mas eles são claramente conceitos originados nas verdades bíblicas. E eu gostaria de retomar alguns conceitos dessa tradição holandesa, do calvinismo. Graça comum, a crença de que todos os homens são agraciados por Deus, independente de terem sido alvo da graça especial ou não. Nós cremos que apenas os eleitos recebem a graça especial, que é a graça redentora, a graça para a salvação. Mas entendemos que todos os homens, no entanto, eles são abençoados por Deus, Deus que faz nascer o sol sobre justos e sobre os injustos. Ele faz vir chuvas sobre o crente e o não crente. Todos nós, indistintamente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda que o pecado, que é o grande mal do ser humano, deturpe essa imagem, manche essa imagem, todos os seres humanos possuem em si ainda o reflexo da imagem de Deus, mesmo que distorcido. Por isso que o ser humano é capaz de amar, porque Deus é amor. Por isso que o ser humano é capaz de muitas vezes ser justo, porque Deus é justo. Por isso que nós somos capazes de atos de bondade, porque Deus é bom. E isso não é uma exclusividade dos crentes. Mesmo os que não creem também exercem essas qualidades que mostram que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Na teologia, inclusive, chamamos esses atributos de atributos comunicáveis de Deus. Além da graça comum, creio também no mandato cultural. O mandato cultural no qual
entendemos que Deus fez o homem e deu uma ordem para que ele cultivasse o jardim. Ou seja, o homem foi criado e designado para exercer o domínio sobre a criação, sobre todas as partes da criação. Portanto, quando o homem age sobre as ciências, as artes e o que mais for possível ao ser humano estabelecer criativamente a partir da criação primeira de Deus, o homem nada mais está exercendo do que a sua programação original. Então, quando nós desenvolvemos conhecimento nas mais diversas áreas, o fazemos porque fomos criados para isso. Deus nos deu a ordem de cultivar e guardar. É curioso que a palavra cultura é justamente do verbo cultivar. O mandato cultural, agir culturalmente, não é algo apenas dos crentes. Mas nós temos uma compreensão mais aprofundada. A partir das lentes das Escrituras, nós cremos que ao agir sobre o mundo que nos cerca, precisamos agir mediante a salvação que foi operada em nós por Cristo Jesus. E é assim que eu lembro do maravilhoso conceito da história da redenção, tipificado tradicionalmente naquele trinômio: criação, queda e redenção, mas que também pode ser expresso na adição de mais um conceito teológico. Então ficaria criação, queda, redenção e consumação. O conceito de história da redenção, ele resume a ideia de que a humanidade ela foi criada retamente, mas ela caiu do seu estado original, tendo sido afetado noeticamente pelo pecado. Ou seja, o nosso intelecto, os nossos afetos e a nossa vontade foram afetados pelo pecado. O ser humano como um todo foi afetado pelo pecado. Logo, o homem não seria racionalmente neutro. Nós não somos racionalmente neutros. E por isso toda visão de mundo, ela é religiosa na sua essência. Por quê? Porque ela parte de um coração, uma palavra que nas Escrituras é usada para aglutinar os conceitos de intelecto, afeição e vontade, ou seja, a integralidade do ser humano. Então, toda a ação humana, ela parte de um coração em apostasia contra Deus, ou a partir de uma construção teorreferente, que quer dizer, uma construção a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia. Esses três conceitos, graça comum, mandato cultural, história da redenção, são conceitos essenciais para mim. E assim como todo homem é pecador, eu, enquanto historiador, na minha formação, um historiador cristão, eu entendo que a análise a ser feita, ela precisa ter consciência de que as minhas avaliações não são verdade absoluta. Porque, por mais que eu busque em Deus a orientação, eu ainda estou marcado pelo pecado. Chegará o dia em que, glorificado, não mais terei esses vícios. E, ao mesmo tempo, a gente, então, não pode se furtar de encontrar auxílio nas mais diversas ciências auxiliares. Quando falamos de teologia, precisamos entender que a exegese é o fundamento, é a base, as verdades da Escritura. Mas não precisamos e não podemos ter medo, à luz desses conceitos que acabei de citar, de usar ciências auxiliares como a antropologia, a sociologia, a filosofia, porque nós encontramos momentos de verdade nessas ciências. Nós precisamos entender que mesmo um ímpio, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, e por ele ser alvo da graça comum, ele tem no seu trabalho expressões de verdade que refletem um Criador. Um princípio fundamental que eu tomo como referencial para as nossas reflexões sobre o calvinismo brasileiro
é que toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade ela é proveniente de Deus, porque todas as coisas procedem de Deus. Portanto, não pode haver contradição entre os diversos ramos do conhecimento legítimo, porque em Deus não há contradição. A ciência e a fé, elas não se contradizem, porque Deus é o doador da fé. E Ele é o criador das verdades científicas. Logo, quando ambas parecem contraditórias, é porque ou há uma compreensão errada da fé, ou a ciência não é a ciência, ela está laborando em erro. Por isso é preciso que haja humildade, tanto de cientistas quanto de teólogos. E essa compreensão, ela sempre esteve presente no pensamento teológico da igreja. O reverendo Ernest Maia, na sua brilhante capacidade de coligir boas citações, nos lembra em um dos seus trabalhos algumas frases reveladoras de alguns teólogos. Justino Marte, por exemplo, disse que tudo o que de bom foi dito por eles, os filósofos, pertence a nós cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o verbo que procede do mesmo Deus ingênito e inefável. Agostinho de Hipona disse que todo bom e verdadeiro cristão há de saber que a verdade em qualquer parte onde se encontre é propriedade do Senhor. Essa verdade, uma vez reconhecida e professada, o fará rejeitar as ficções supersticiosas que se encontram até nos livros sagrados. A verdade fundamenta-se de modo permanente na razão das coisas e foi estabelecida por Deus. Todo bem procede de Deus. Não há, de fato, realidade alguma que não proceda de Deus. Archibald Alexander Hodge nos diz que toda verdade é um só todo. E, claro, nós não poderíamos deixar de citar João Calvino. Se reputamos ser o Espírito de Deus a fonte única da verdade mesma, onde quer que ela haja de aparecer, nem a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para a sua glória tudo quanto pode ser corretamente usado dessa forma? Se o Senhor nos quis deste modo, ajudados pela obra e ministério dos ímpios na física, na dialética, na matemática e nas demais áreas do saber, façamos uso destas, para que não soframos o justo castigo de nossa displicência, se nós negligenciarmos as dádivas de Deus nela graciosamente oferecidas. Assim, o historiador cristão não deixa de usar todas as ferramentas que estão disponíveis para interpretar os fatos históricos. Colocados, então, os meus pressupostos de análise nessa noite, eu gostaria de me voltar para algumas reflexões sobre o calvinismo brasileiro. E aqui, logo nesse início das minhas reflexões, eu julgo pertinente revisitar um historiador, chamado Reinhard Koselleck, com as suas competentes formulações sobre o campo da história dos conceitos. Porque calvinismo é um conceito. E nós somos alertados por Koselleck que um conceito, e aqui se inclui o conceito de calvinismo, ele não pode ser analisado como se fosse historicamente estanque. Como se o calvinismo do século XVI fosse o mesmo calvinismo do século XVII, do século XVIII, do século XIX e do século XX e do século XXI. Como se não houvesse nenhuma variação ou sombra de mudança no calvinismo. Nós somos alertados que é importante lembrar que conceitos têm seus fundamentos em sistemas sociopolíticos complexos e que são historicamente situados. E assim, quando nós falamos sobre calvinismo brasileiro, nós precisamos estar conscientes, como muito brilhantemente falaram os meus antecessores, que ele não está restrito aos presbiterianos. E assim eu gostaria de destacar dois importantes conceitos para a compreensão do calvinismo. Os termos protestante e reformado. Em primeiro lugar, de uma forma mais estrita, porque, afinal de contas, nós, calvinistas, somos protestantes, o termo protestante tem origem no registro de protesto, que foi feito da Dieta de Spira, no ano de 1529. Os príncipes alemães, eles reagiram contra a proibição de que a reforma religiosa ela fosse estendida aos estados que ainda não tinham aceitado a reforma. Então, houve uma decisão de que
Quem aceitou a reforma, ok, mas para por aqui, não vai expandir a reforma. Então os príncipes, não, nós protestamos contra essa decisão. De uma forma mais ampla, esse termo designa os grupos originários da reforma do século XVI. Mesmo os grupos que foram surgindo desde então. E nós sabemos que a reforma trouxe uma grande fragmentação no cristianismo, na cristandade ocidental. E assim os evangélicos calvinistas, inclusive os evangélicos calvinistas brasileiros, são, portanto, protestantes. E é importante entender essa origem, porque estruturalmente nós somos dados ao protesto, numa inconformidade com o mundo. O protestantismo ele tem um caráter aguerrido, e isso se verifica, inclusive, entre os pentecostais. Tanto entre os pentecostais, quanto os chamados protestantes históricos. Às vezes a gente tem uma ideia de batalha, em função do conceito de batalha espiritual, só do espírito aguerrido, né, dos pentecostais. Mas a título de comparação, veja-se que entre os pentecostais é corrente essa teologia da batalha espiritual que atribui a poderes demoníacos influência sobre as diferentes áreas da vida humana, inclusive em algumas vertentes até sobre objetos, né? Que o demônio ele teria a capacidade de agir. Então você tem em algumas vertentes até a questão de demônios territoriais que agem sobre determinada questão, sobre determinado assunto, sobre determinado tipo de ação, de determinada personalidade. E há então uma necessidade de libertação do mal. E num primeiro momento os pentecostais, eles viram uma forma de se libertar do mal através do afastamento da via secular, como uma espécie de consagração. Então, o crente, o cristão, é aquele que não se mistura com o mundo. É aquele que não se contamina com o curso deste mundo, para se manter puro, para se manter imaculado. Ainda assim, essa postura que acabou criando uma cultura própria, ela pode ser entendida como um protesto, na medida em que, à luz da sua interpretação da realidade e a sua compreensão sobre a vida, os pentecostais mais tradicionais criticam o que eles julgam ser impróprio, corrupto, degenerado. Agora, entre os protestantes históricos, dentre eles os calvinistas, há uma certa racionalização desse mesmo protesto. Perceba que não necessária e obrigatoriamente se atribui a influência demoníaca à vida secular, à vida cotidiana. Mas o protesto ele está teologicamente fundamentado na crença nos efeitos noéticos do pecado, ou seja, a compreensão de que a humanidade teria caído de um estado de retidão original e afetado por essa queda em todas as áreas da sua vida, desde a sua mais íntima estrutura. E por isso, nós precisamos, de forma racional e racionalizada, à luz das Escrituras, que são um texto escrito e assertivo, direcionador, protestar através de uma nova vida e uma nova conduta, agindo no mundo. Somos protestantes. E protestantes protestam. Esses são apenas alguns exemplos da forma como se protestar. Mas, em segundo lugar, nós somos protestantes reformados. Vimos aqui, com os colegas que me antecederam, que o termo calvinista, ele muitas vezes é confundido com o termo reformado. E essa expressão reformado, nessa expressão, há um ímpeto de inconformismo constante, no sentido de buscar continuamente a fidelidade às Escrituras. E por isso a reforma não é algo que consideramos como inacabado, mas que segue. Uma igreja reformada está sempre se reformando, ou seja, sempre buscando voltar à forma original da igreja, tal como prescrita nas Escrituras. Curiosamente,
ainda que Martinho Lutero tenha sido chamado reformador, o termo reformado e teologia reformada estão associados à herança da reforma suíça, não à herança da reforma alemã, que, para surpresa de muitos, ela não foi iniciada e não teve como único nome o de João Calvino. A tradição reformada suíça ela teve início com Zwingli e a aplicação do termo se dá a partir de ideias se dá a partir da ideia de que os esforços reformadores alemães não foram longe o suficiente. E então, a reforma suíça ela foi mais profunda, mais abrangente do que os irmãos germânicos e, por isso, eles ficaram conhecidos pelo termo de reformados. É bem verdade que os termos reformado e calvinista, como já dissemos, acabaram sendo usados como sinônimos muitas vezes, mas é certo que as fontes do pensamento calvinista, eles incluem os escritos de Calvino, tanto quanto os dos reformadores contemporâneos a ele e ainda os sucessores de Calvino e ainda os documentos confessionais que foram produzidos pelos reformados até o século XVII, tendo aí como o principal documento a nossa confissão de fé de Westminster. O historiador da nossa denominação, o reverendo Alderi Matos, ele fala da necessidade, inclusive, de se distinguir entre o calvinismo stricto sensu, ou seja, o pensamento do próprio Calvino, e o calvinismo lato sensu, o pensamento reformado geral, uma distinção que é mais perceptível na língua inglesa, quando se usa o termo calviniano, que se refere ao próprio Calvino e aos escritos de Calvino, ao pensamento de Calvino, e calvinista, que se refere ao movimento calvinista mais amplo. Em apertada síntese, eu considero que a teologia desenvolvida pela tradição reformada calvinista, ela está centrada nas ideias de soberania de Deus, na autoridade das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nós cremos que Deus, ele se revela na criação, e ele se revela na providência, especialmente por meio de um Redentor, que é Cristo Jesus. Nós cremos que, mediados por este Redentor, Jesus Cristo, a igreja tem benefícios e efeitos da graça operada na sua salvação. E essa salvação ela é um dom gratuito, operado nos fiéis por decreto eterno, resultado da escolha divina. A famosa doutrina da predestinação, que o sociólogo Max Weber, de forma muito brilhante, percebeu que era o dogma característico dos calvinistas, né? E aí eu destaco dois fatores que eu julgo importantes para a compreensão não só das crenças, mas das práticas calvinistas, inclusive nós calvinistas brasileiros, que são expressas em dois conceitos teológicos dentro do espectro maior da nossa teologia: o conceito de vocação e o conceito de confessionalidade. A noção de vocação ela tem duas acepções principais no calvinismo. A primeira, chamada de vocação eficaz, ela é entendida como aquele chamado irresistível para a salvação, visto que o eleito, estando espiritualmente morto, ele depende de uma ação divina chamada de novo nascimento, que é uma regeneração espiritual. E a nossa doutrina da vocação eficaz, também chamada de graça irresistível. Mas ainda há uma segunda acepção, que é mais abrangente e se refere ao chamado de Deus para todo ser humano, exercendo o mundo em benefício do próximo, as dádivas que lhe são concedidas através de talentos, através de capacidades, inclinações instrumentalizadas dos mais diversos serviços e profissões. Cremos na vocação eficaz, que é a graça especial que nos chama para ser de Deus, mas nós cremos também na vocação, num sentido mais amplo, quando Deus chama os seres humanos a exercer seus dons e talentos. Vocação é um conceito, confessionalidade é outro. A característica da confessionalidade, ela se refere a uma preocupação com a formulação descritiva da ortodoxia doutrinária. Há uma tendência a se compreender que a unidade intelectual se constitui na marca fundamental da unidade e da identidade calvinista. E essa fixação em estabelecer os padrões da fé ortodoxa é talvez a principal característica do calvinismo, em que se percebe uma dinâmica de estruturação lógica, tanto quanto
de estruturação de identificação e exclusão. Ser ou não ser, a partir dos padrões confessionais. Ou você é, ou você não é. Trata-se de diferenciar o crente do descrente, trata-se de diferenciar o cristão do herege, e sob o referencial teórico de Pierre Bourdieu, evidencia-se, então, a forma protestante e calvinista de estruturar o seu mundo na sua preocupação de sistematizar a sua crença pelos símbolos de fé. E esses dois conceitos trabalhados, vocação e confessionalidade, eu volto agora, então, para o tema dessa semana teológica, lançando notas introdutórias de reflexão sobre o calvinismo brasileiro, já que esse tema é deveras complexo. E mesmo esses 3 dias, nós certamente não tivemos a condição de explorar ele em toda a sua complexidade e todas as suas nuances. Há aqueles que advogam que, no Brasil, nós temos experimentado uma espécie de reavivamento calvinista. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, de algum palestrante, ou então através de alguém que comemora esse tipo de situação. É interessante que a expressão avivamento calvinista ela foi usada por Mark Oppenheimer em um artigo para o The New York Times, referindo-se em 2014 ao evangelismo norte-americano. E de forma análoga ao que aconteceu nos Estados Unidos, ou, se vocês me permitirem uma crítica um pouco mais ácida, de forma importada e enlatada, porque a gente sempre importa o enlatado para cá, né, sem muita reflexão, principalmente nas redes sociais, a gente tem a ideia de um avivamento calvinista no Brasil. Inclusive de disseminação da teologia reformada entre os nossos irmãos pentecostais. Bem, na prática pastoral cotidiana, ou seja, na prática, enquanto pastor, enquanto ministro, que junto, na igreja em que sou pastor auxiliar, tomo parte das reuniões do conselho em que recebemos membros na igreja, e mesmo na relação com outros colegas ministros, tanto quanto por questões de estudo acadêmico que agora, muito recentemente, estão começando a aparecer, é possível mesmo perceber essa disseminação do calvinismo na igreja evangélica brasileira, não restrita mais às igrejas presbiterianas ou às igrejas que vêm de uma tradição reformada calvinista. E assim eu penso que alguns dados são dignos de nota. Eu acho que vocês lembram que no ano de 2016, uma palestra que seria dada pelo reverendo Augustus Nicodemos, na Mega Store da CPAD, a editora da Igreja Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do Brasil, Nicodemos, vocês sabem, ex-chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie, um dos mais destacados e populares teólogos calvinistas no Brasil, com milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube. A palestra dele foi cancelada. Você não cancela institucionalmente uma palestra na sua instituição, trazendo um preletor de fora da instituição e com uma linha teológica diferente da que é adotada pela instituição, se não há alguma preocupação. Esse incidente acabou trazendo alguma dificuldade, mas é bem verdade que alguns anos depois, um artigo do teólogo Ciro Sanches e Bordi, teólogo assembleiano, né, ele responde a uma palavra do reverendo Augustus, que usou o termo que estava havendo um suposto êxodo pentecostal, ou seja, uma migração de fiéis pentecostais rumo a igrejas calvinistas. E aquele teólogo, no artigo dele de 2019, respondeu o seguinte: sempre houve um amplo movimento de troca de igrejas desde a Reforma Protestante, o que também não deixa de ser verdade. A migração entre denominações e de diferentes vertentes, ela acontece. Isso é um fenômeno religioso mundial que tem sido estudado por diversos sociólogos, inclusive sugiro a leitura de Daniel Hervé-Légué,
no seu livro o Peregrino e o Convertido, uma excelente abordagem, e não só entre ramos do cristianismo evangélico, mas entre diferentes ramos do cristianismo. Ou nós não conhecemos aqueles que têm migrado para a Igreja Católica Romana? Não é? Então, esse êxodo, essa migração religiosa, ela acontece já há muito tempo. Agora, é curioso o testemunho de uma onda calvinista por um pastor aqui da zona metropolitana do Rio de Janeiro, pastor congregacional Hidauro Campos. Ele aponta as seguintes razões por um suposto avivamento do calvinismo, a adesão ao calvinismo. Primeiro, um descontentamento com o movimento gospel, um movimento caracterizado pela criação de uma indústria de entretenimento entre os evangélicos. Então, a massificação do gospel, com um conteúdo muito raso e um conteúdo muito de marketing, muito de momento, ele teria gerado em aqueles que ansiavam por uma profundidade maior, um voltar-se para uma teologia que responda a esse anseio. Hidauro Campos aponta também a aproximação de grupos pentecostais e neopentecostais das lentes teológicas calvinistas, sendo que, se hoje no Brasil, pentecostais e neopentecostais são a maioria em termos numéricos, logicamente, quando alguns pentecostais, alguns neopentecostais se deparassem com o calvinismo, a disseminação seria razoavelmente rápida, porque eles são maioria. Uma terceira consideração, que foi aqui citada, muito bem lembrada pelo reverendo Joel, é a disseminação de literatura calvinista por diferentes editoras evangélicas. Nós estamos contando aqui com a presença da nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana, que tem excelentes livros de tradição reformada, mas a editora Cultura Cristã não é a única a produzir e distribuir livros reformados no Brasil. E ainda, o uso da internet e das redes sociais como meio de acesso ao conteúdo de orientação calvinista. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet tem amplo acesso a todo tipo de informação. Tanto para um lado quanto para o outro. Abre parênteses, desculpa fazer essa nota de rodapé, né? Do mesmo jeito que eles estão lendo calvinismo, os nossos irmãozinhos presbiterianos calvinistas também têm amplo acesso a outras doutrinas. Tá? Há um outro ponto interessante, curiosamente, aí no período da pandemia, eu acho que vocês viram um vídeo de um importante pastor pentecostal no cenário evangélico brasileiro, aqui do Rio de Janeiro, um homem muito ligado aos políticos, né? Um homem com grande império televisivo, que lançou um desafio no YouTube. Ele fez um vídeo e ele chamou os pseudo-reformadores calvinistas predestinados que têm perturbado a igreja evangélica. Vocês viram isso? Se não viram, depois a gente fala no privado, eu dou o link para vocês assistirem. É interessante destacar uma coisa, que antes de promover críticas apaixonadas ao calvinismo, esse pastor, eu achei muito interessante que no vídeo ele afirma que a igreja presbiteriana é uma igreja de Jesus. A igreja presbiteriana é uma igreja de Jesus. A igreja presbiteriana é, sem sombra de dúvida, a maior vertente calvinista do Brasil, sendo a igreja presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, a maior das denominações presbiterianas, né? E num outro vídeo, ele faz um alerta aos pentecostais para que tenham cuidado com os calvinistas. Gente, você não faz alerta quanto àquilo que não é ameaça. Se você não se considera ameaçado, ou você não considera que de fato está havendo algum movimento de direcionamento a essa doutrina ou a esse pensamento, você não para, você não perde tempo falando disso. Nós temos ainda poucos trabalhos acadêmicos que tratam dessa influência, e um deles foi citado ontem pelo reverendo Jorge Patrocínio, e eu indico a leitura desse texto,
que foi um artigo que já se desdobrou na dissertação de mestrado de Pedro André de Souza Peixoto. Curioso o título do artigo: Quem eles pensam que são? A identidade calvinista no Brasil contemporâneo. Esse artigo se desdobrou na dissertação de mestrado, A Igreja de Genebra no Brasil, a expansão do calvinismo. Vale a pena ler esse material. Mas eu posso também citar o meu próprio testemunho, né? A gente não está no culto, então eu posso dar o meu testemunho. Há cerca de 20 anos atrás, a igreja presbiteriana onde eu congregava deu início a uma série de conferências teológicas, e nessa conferência começou a convidar alguns palestrantes destacados de nome reformado. E nós recebemos vários assembleianos e outros pentecostais naquela semana teológica. E, curiosamente, irmãos, aquela semana teológica, nos anos seguintes, ela se desenvolveu de tal forma que a Assembleia de Deus, de um dos bairros lá de Niterói, uma das maiores assembleias de Niterói, ela praticamente assumiu o evento. O evento começou em uma igreja presbiteriana, depois eles se juntaram e passaram a fazer juntos, e depois eles praticamente assumiram o evento. E foi se multiplicando tanto a audiência quanto os preletores. E de preletores nacionais chegaram a trazer preletores internacionais. Eu posso citar a minha experiência como professor desta casa. Há alguns anos, eu creio que boa parte de vocês não era aluno ainda. A turma do quinto é a turma do quinto ano hoje, é a turma de 2018, não é isso? 19? Então, irmãos, vocês aqui não estavam. Nós tivemos uma semana teológica na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que por sua arquitetura é conhecida como Catedral Presbiteriana, em que nós convidamos o reverendo Augusto Nicodemos para ser o preletor. E algo muito interessante aconteceu, porque nosso, então, diretor, reverendo Homer, ele fez um convite a se levantarem os alunos do seminário e os professores da casa, e, obviamente, nós somos uma casa que tem cerca de 100 alunos, se levantaram 100, a igreja do Rio de Janeiro cabe muito mais do que isso, levantaram-se lá, e aí se pediu para levantar os presbiterianos, se levantou, e aí se pediu para levantar os irmãos de outras denominações, e o restante todo da igreja se levantou. A esmagadora maioria era de não presbiterianos, irmãos de não tinham tradição reformada. Caminhando para o final, então, eu quero compartilhar algumas considerações finais, ainda que provisórias, tá? Que demandam um aprofundamento da análise. Em primeiro lugar, eu penso que existe uma linha tênue entre a fidelidade confessional e a mentalidade de seita que se encontra em alguns discursos pseudo-calvinistas no contexto evangélico brasileiro. O uso do termo calvinista muitas vezes é feito com o epíteto de autoidentificação, com evidente objetivo de autolegitimar-se. Portanto, ser ou não ser calvinista é um instrumento de uma dinâmica de inclusão e exclusão, associada à oposição fiel e herege. Eu sou calvinista, logo você não é. O uso do termo calvinista enquanto categoria de autoidentificação se faz para se autodeclarar a identidade assumida, podendo indicar desaprovação, desprestígio e como arma de combate que visa deslegitimar o outro. E aqui a manipulação dos sentidos tem a ver com estratégia, definição de posicionamento no tabuleiro do jogo das interações sociais, incluindo as instituições eclesiásticas. Identidades, não sejamos inocentes, elas não são assumidas por simples gosto ou preferência, não somente, mas essencialmente para que o capital simbólico seja manuseado e promova a identificação e adesão a um projeto de poder,
e, deixando bem claro, poder aqui entendido sobre a compreensão do sociólogo Pierre Bourdieu como sendo a capacidade de construir a realidade, a capacidade de deter e manipular recursos de afirmação do ser no mundo, ou seja, por meio da instituição de valores, categorias hierárquicas e conceitos que soam aos agentes, que soam àqueles que estão ali no meio desse jogo, como algo que é dotado de espontaneidade, naturalidade e desinteresse. Em segundo lugar, é realmente gratificante perceber o trabalho desenvolvido por vários colegas ministros na sua fidelidade na exposição bíblica e como a teologia calvinista tem sido disseminada através dessa preocupação com a fidelidade a Deus. No entanto, eu tenho duas preocupações pastorais que eu julgo extremamente necessárias. Em primeiro lugar, uma determinada postura ufanista adotada por alguns que vibram mais com a migração interna de evangélicos, oriundos de outras tradições teológicas e que abraçam o calvinismo, do que com a proclamação do evangelho e a conversão dos não crentes. Os caras ficam mais felizes de gente estar vindo para o calvinismo do que pessoas conhecerem que Jesus Cristo é Senhor. E aqui, como diretor de uma instituição presbiteriana, e também como presidente de um dos sínodos da nossa denominação, portanto, fazendo parte da liderança de nossa igreja, eu faço uma autocrítica, e eu não estou me dirigindo aos nossos irmãos reformados calvinistas de outras denominações, mas falando primeiramente aos meus alunos desta instituição, seus tutores, nossos professores e nossa liderança presbiteriana como um todo. É verificável que nós estamos recebendo amados irmãos oriundos de diferentes denominações, porque eles têm percebido o valor e a coerência na teologia reformada calvinista. No entanto, eu não vejo isso como motivo de alegria, mas como um desvio de foco que pode nos cegar para problemas sérios para os quais nós devemos envidar esforços de solução. Veja-se que a prática pastoral e alguns estudos sociológicos e de análise de estatística das nossas igrejas estão indicando a dificuldade de nós mantermos os nossos filhos na igreja. Nós ganhamos irmãos de outras denominações e os nossos filhos estão indo embora. O que nós estamos fazendo? A prática pastoral, a análise das estatísticas e estudos sociológicos indicam ainda que nós temos recebido mais por jurisdição a pedido, por transferência, do que por profissão de fé e batismo. Ou seja, temos recebido poucos que se converteram e receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Precisamos atentar para isso. E nessa nota, eu acrescento uma outra preocupação. Eu questiono se o uso indiscriminado e irrefletido dos conceitos de cosmovisão cristã e a defesa da atuação do cristão na esfera pública não tem trazido efeitos nocivos à causa do Evangelho. Eu explico. Como calvinista que sou, concordo e defendo que os cristãos devem ser envolvidos ativamente em todas as esferas da vida social, professando a sua fé publicamente. Inclusive, este seminário está lançando um curso de cosmovisão cristã. Nós defendemos isso. No entanto, isso não pode ser usado como subterfúgio para os que têm grande dificuldade com a evangelização. Ou seja, cristãos que se valem da ideia que podem e devem viver a sua fé sem necessariamente usar uma linguagem religiosa e esquecendo que tem uma missão para ser cumprida e que ela é uma tarefa primária e urgente da igreja. E ainda, e com certo tom de tristeza, eu lanço a seguinte reflexão: será que o desejo ardente por uma solução política
em que representantes cristãos de nossa visão de mundo aprovem leis consoante as nossas crenças, não sejam, na verdade, uma autodefesa, mas elas acabam evidenciando o que nós queremos mascarar? A nossa incompetência em anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como nós não conseguimos anunciar o Evangelho para que pessoas se convertam, e elas, à luz da palavra de Deus, vivam uma vida consoante o Evangelho, nós queremos fazer isso na base da caneta? Ou pior, uma possível aparência de piedade, mas que nega o poder do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós.